Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente da hora que estiverem a ver, ou estão a ver em direto, ou estão a ver a repetição. Estamos aqui para mais uma live com a Diana sobre emoções. Vou aqui convidar aqui a Diana para entrar. Deixem-me só aqui, que eu já não lembro muito bem como é que isto se faz. Diana. Vamos estar aqui a falar sobre como percebemos melhor as nossas emoções. Muitas vezes há uma dificuldade que às vezes as pessoas identificam, eu própria também já tive muito essa dificuldade, e às vezes ainda tenho, a lidar com determinadas emoções, saber como agir, como reagir. Só aqui também colocar olá, boa noite a quem está a entrar. Só aqui colocar o tema da live de hoje. Olá, Diana. Diana? Oi? Estou? Vocês estão a ouvir? Ok, acho que houve aqui algum problema e a Diana caiu. Vamos convidar outra vez. Acho que estava aqui com algum problema de rede. Vocês estão a ouvir bem? Oi, muitos coraçõezinhos, gosto. Boa noite, Diana, estás-me a ouvir? Vocês estão a ouvir bem a mim? Agora estou com dúvidas se é a minha internet, se é... Ok, já me disseram que me estão a ouvir. A Diana que parece aqui com algumas dificuldades em entrar. Ok, obrigada pelo vosso feedback. Não estou aqui a conseguir colocar a Diana. Vamos esperar só mais um bocadinho. Eu vou colocando aqui o tema da live. Ela caiu novamente. Boa noite, boa noite, boa noite. Só colocar aqui. Vou enviar o pedido outra vez, sim. Se consigo marcar aqui o comentário. Eu vou convidar outra vez a Diana para entrar. Problemas técnicos. Redes sociais é assim. Às vezes acontecem probleminhas. Diana? Diana, estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir. Consegues ouvir-me? Sim, estou a ouvir só assim um bocadinho Espera metade. aí. Está quase. Ok, Aqui está quase. qualquer coisa. Ok. Boa noite, Diana. Diana volta mesmo. Só te consigo é ver metade da cara. Oi, Yara. Consegues ouvir-me? Estou-te a ouvir, estou-te a ver. Boa noite, Gustavo. Consegues ouvir-me? Mónica, Patrícia, Fábio, Braulio. Sim, estou-te a ver, estou-te a ouvir bem. Estás-me a ouvir bem? Estou. Ok, Agora sim. boa. Sim. Boa. Bem-vinda. Então, eu e a Diana já vimos aqui de um percurso de 4 lives juntas, aqui no mês passado, para quem nos estava a acompanhar. Já falámos sobre autoconhecimento, sobre valores, sobre o crítico interno, sobre mais Sim. um tema que eu neste momento não me estou a lembrar. E hoje vimos falar aqui de um tema tão importante e tão pertinente para todos Uhum. nós, penso eu, eu Exatamente. incluída, claro, que é Uhum. as emoções. Como Exatamente. lidar com as emoções, como identificarmos e reconhecermos algumas emoções. Ah, Antes de mais, obrigada, Petra, pelo convite. Vamos só dizer às pessoas, porque depois as pessoas que às vezes não conseguem assistir em direto mandam-nos mensagens, ou para mim ou para a Petra, a dizer: Mas eu não encontro a gravação da live. Então, meninas e meninos, a live vai ficar no perfil da Petra e nós já descobrimos aqui uma maneira e eu penso que também vou conseguir publicar no meu. Portanto, eu depois aviso-vos, só para depois saberem onde procurar para ver de novo ou para mostrar a outras pessoas. Exatamente. Petra, mais uma vez, obrigada por estares aqui comigo.
Vamos. a acrescentar valor a tantas pessoas que nos vêm ver Sim. e ouvir. Uhum. Eu sou a Diana do Projeto Autenticamente, a Petra é da Psicologia, vocês já nos conhecem. Para quem não nos conhece, pode depois ver o nosso perfil. Sim. A Petra é psicóloga e coach, eu sou apenas coach. E o nosso propósito, tanto uma como outra, é acrescentar valor à vida das pessoas e e ajudar-vos a viver de uma forma mais feliz e mais plena e a poderem também concretizar alguns objetivos. Hoje é forte. Emoções. Petra, queres nos dizer o que é para ti uma emoção? Ou como é que tu vês uma emoção? Então, a emoção é, assim, de uma forma muito leiga, aquilo que nós sentimos. É a primeira coisa que nós sentimos diante de uma situação. Até podia aqui diferenciar emoção de sentimento, mas não é assim muito, não vem assim muito ao de cima, mas é a primeira coisa que nós sentimos diante de uma situação e que nos faz ter determinadas reações automáticas diante de um determinado estímulo. Ok? E nós hoje vamos passar aqui um bocadinho pelas emoções, emoções básicas, como reagir diante de alguma. E para mim a emoção é isso, assim, por forma muito leiga e muito simples de se entender. O que é que tu entendes Sim. como emoção para ti, Diana? Olha, para mim uma emoção é, eu costumo dizer que as emoções são estados mentais que nós assumimos depois de algo ter provocado em nós esse estado mental, ou seja, no fundo, uma emoção é o reflexo de algo que criou qualquer coisa dentro de nós, ou seja, é a forma como nós vemos o ambiente à nossa volta e a causa disso mesmo é uma emoção. É um estado mental que tu entras ali, eu costumo dizer, às vezes nós, em segundos, nem Sim. chega a ser um minuto, nós Uhum. conseguimos fazer asneiras que podem durar semanas, meses e até uma vida inteira. Estava a ler que há um estudo que diz que as emoções demoram cerca de 120 segundos no nosso cérebro. Sim, Então, às sim, vezes, são 120 segundos que nós decidimos ter uma reação que depois nos podem custar muita coisa. E que às vezes basta exatamente. nós pararmos para respirar durante 120 segundos, a emoção reduz um bocadinho a intensidade e nós já conseguimos pensar com mais racionalidade sobre o que fazer com determinada emoção que nós estamos a sentir. Não é? Exatamente, exatamente. Porque nós, às vezes, em segundos, podemos dizer alguma coisa a alguém, num Uhum. estado, numa emoção, por exemplo, como a raiva, como o nojo ou como a tristeza, nós podemos dizer alguma coisa que marca outra pessoa por uma vida inteira. E depois, se tu Exatamente. falares, nunca mais podes apagar aquilo que disseste. Exatamente. Portanto, isto é mesmo muito importante. Mas vamos Uhum. explicar aqui um bocadinho e vamos falar aqui um bocadinho sobre as emoções básicas Sim. as principais emoções que nós temos para as pessoas depois também conseguirem identificar nelas mesmas. Vamos começar pela raiva, que é assim aquela que é mais, que as pessoas são ensinadas a esconder. Emoções básicas porque existem milhares de emoções, existem centenas de emoções, não é? Mas existem aquelas que são mais básicas, que são basicamente mais básicas, que são basicamente aquelas que são mais universais, que são mais universais em todos os países, ou seja, a raiva no universo inteiro traduz-se de uma forma, tal como o medo, tal como a tristeza, tal como aquelas que nós vamos falar aqui, que quem até já viu aquele filme do Divertidamente, que mostra as emoções, vai até reconhecer o que nós vamos falar aqui, é um filme bastante aconselhável para perceber aqui como é que as emoções agem dentro de cada pessoa. Mas sim, podemos começar aqui por falar da raiva, não é? Que tens de começar a falar. Então, a raiva, eu costumo ligar a raiva à força, a uma força grande cá dentro de nós, a algo que explode dentro de nós. E normalmente a raiva, ela é ativada pela frustração ou pela decepção de alguma coisa. Uhum. Nós ficamos frustrados ou decepcionados de uma forma muito forte com alguma coisa e não conseguimos controlar isso dentro de nós e podemos agir em raiva. E o que é que acontece? Muitas vezes não conseguimos fazer bem as coisas, coisas simples como perguntarmos a alguém se quer ir sair connosco e a pessoa de repente diz-nos que não. E nós não estávamos nada à espera de ouvir aquela resposta. Isso é uma forma leve de raiva, é uma pequena emoção. Só que o que é que nós fazemos? Calamos e dizemos, ok, ficamos chateados, muito enraivecidos, só que não vamos dizer isso às pessoas e colocamos isso dentro de nós e olha, ok, que se lixe, vou sozinha ou vou convidar outra pessoa. Isso, por Uhum. exemplo, é raiva. Eu identifico e identificava há um tempo atrás ainda mais vezes isso em mim, nestas pequenas coisas no dia a dia, não é? Exato, exato. Eu gosto.
gosto da raiva, parece mal. A raiva eu acho que acho não, todas as emoções são importantes e uma coisa que eu quero deixar bem clara é que todas as emoções são válidas, seja raiva, seja tristeza, seja medo, seja nojo, seja o que for, seja ansiedade, todas as emoções são necessárias na nossa vida e todas têm um papel muito importante. E a raiva, eu vejo aqui a raiva como muito aquele sinal de alerta do género, estão a ultrapassar os teus valores estão a ser colocados em causa, alguma coisa te está a incomodar, porque a verdade é que nós ficamos com raiva diante de uma injustiça, nós ficamos com raiva diante de uma mentira, nós ficamos com raiva diante de um desrespeito, então De a uma raiva injustiça. tem os sinais de alerta, olha, os teus valores estão a ser colocados em causa, alguém está a fazer uma coisa que te está a incomodar, alguém está a mexer com uma coisa que tu não gostas, que para ti é inadmissível. Então acho que a raiva é muito importante para nos dar aqui o sinal de alerta, olha, os teus valores estão a ser colocados em causa. E além daquilo que tu mencionaste agora e muito bem, acho que também é um sinal de alerta para os nossos valores e para os nossos limites. Sim, Quais sim, são os nossos limites diante de determinadas situações e quais são os nossos limites com determinadas pessoas. sim. E a raiva pode ser muito importante nesse sentido. E a raiva depois também é muito boa porque pode servir como um catalisador e um impulsionador quando nós queremos fazer alguma coisa, lá está. Nós estabelecemos um limite para uma determinada situação. A situação volta a acontecer e ultrapassa esse limite. É a raiva que nos vai fazer tomar uma decisão. E dizer, Exatamente. isto não vai mais acontecer porque a partir de agora eu vou fazer assim ou eu quero fazer assim. Aí Sim. a emoção da raiva, ela é boa. Porque na verdade estas emoções primárias fazem muito lembrar o nosso instinto animal, não é? A forma de nós ou lutamos ou fugimos. Exatamente. E a raiva entra muito aí, assim como o medo, como a tristeza. São coisas que são muito primitivas em nós, que simplesmente, lá está como tu disseste, batem nos nossos valores, batem na nossa verdade, naquilo que nós definimos para nós como tolerável ou intolerável e nós acedemos logo àquela emoção. Exatamente. E reagimos. Exatamente, e tem uma função muito essencial. Agora podemos passar para outra, podemos falar aqui um bocadinho sobre o medo. É outra primária. É outra emoção básica, que eu particularmente vejo aqui o medo como o meu protetor, não é? Ele quer me proteger, basicamente. Nós muitas vezes vemos o medo, só dizemos, não, tens que ultrapassar o medo, tens que superar o medo. Eu própria digo muito isso. Mas o medo só simplesmente está aqui para nos proteger, para nos guardar. É também outro sinal de alerta que está ali, que está aqui para nos dizer, olha, estás diante de um perigo. Estás diante de uma coisa nova, estás diante de uma coisa que não conheces, vai com calma, vê onde é que estás a pisar, vê onde é que colocas os teus pés. Então, ele aparece aqui muito associado a esta proteção. O problema é quando a proteção é demasiada, né? Mas aparece aqui associado a esta proteção. Sim, porque repara, o medo, ele como é que ele nos protege? Ele previne-nos do perigo. E como é que ele nos previne do perigo? Como é que ele nos, desculpa, como é que ele nos previne do perigo? Ele diz-nos para nós não irmos, para nós não fazermos, porque nos podemos magoar. Porque repara, o medo, ele dá sempre aquelas desculpas pelo sentido negativo. Tu vais-te magoar, não vão gostar de ti, não te vão querer. E nós, como não queremos sentir esse tipo de emoções, não é? Como não queremos ficar tristes, como não queremos ser injustiçados, não queremos ser abandonados, nós não vamos por ali. E nunca damos o passo e nunca experimentamos. Exatamente, exatamente. E o medo vai estar sempre... É a emoção talvez mais desafiante, eu acredito, pelas caixinhas de perguntas que nós fomos fazendo estes dias. É sempre o medo, ou o medo de avançar, ou o medo da rejeição, ou o medo de não saber. E é a emoção mais desafiante também para mim, mas eu posso dizer que foi a que eu encontrei uma solução mais fácil de a compreender dentro de mim. Ou seja, eu percebi que essa emoção, não é? Que o medo vai surgir sempre que eu quero fazer alguma coisa. Então eu quando vou pensar que quero fazer uma coisa nova, eu digo, ok, mas eu a seguir vou ficar com esta emoção. Então, o que é que eu já sei, o que é que eu posso pensar, ou o que é que eu posso fazer para que essa voz dentro de mim não seja tão ruidosa? E eu lembro-me sempre, ok, medo, tu estás-me a dizer isto porque tu não sabes o que eu vou fazer, mas e se juntos experimentarmos fazer?
Exatamente. A Mónica está aqui a dizer uma coisa muito interessante, a Mónica Vieira. Costumo dizer que o medo é o meu maior aliado, ele prepara. E é exatamente isso, porque quando tu estás com medo, tu vais-te preparar melhor para enfrentar uma determinada situação. Imagina, isto aqui até é tanto medo como a ansiedade. Quando estou diante de uma situação nova, quando vou para uma entrevista de trabalho, quando estou diante de um projeto novo, eu tenho medo que as coisas não vão dar certo, eu tenho medo de errar, Claro. eu fico ansiosa porque não sei o que é que vem daí, não sei qual é que vai ser o resultado. Mas diante desse medo e diante dessa ansiedade, o que é que eu vou fazer? Eu vou-me preparar. Se eu tenho uma entrevista de trabalho, eu vou estar sobre a empresa, eu vou ver quais são as perguntas que me podem fazer, eu vou-me preparar porquê? Porque eu estou com medo, porque eu estou ansiosa, mas como é que eu combato isso? Ao preparar-me para esse desafio. Eu estou diante de uma nova, do novo cargo, estou diante do novo desafio a nível profissional, eu estou cheia de medo de errar, estou cheia de medo que não dê certo, que as pessoas não gostem do meu trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou-me preparar. E O aí, que é que pode acontecer ali de pior? e uma coisa que eu gosto muito que as pessoas entendam é que não é tipo, tu não vais deitar o medo fora, o medo vai continuar contigo, tu vais continuar com o medo, tu simplesmente vais optar por continuar a andar com o medo, ok? Com Sim. medo, é como aquela frase, com medo ou sem medo vai. E é basicamente isso. Olha, Exatamente. pergunta. Estava ali a Patrícia a deixar uma pergunta que é como é que eu faço para ter medo de ter medo? Não, E é lidar isto, com ter medo, não é? sim, sim, lidar com o medo de ter medo, e é um bocadinho como a Petra explicou, Patrícia. É, tu já sabes que o medo vai estar ali, que vai sempre surgir, porque tu vais fazer uma coisa nova. Então, tu sabes que ele está ali, tu tentas preparar aquilo que vais fazer, ou tentas preparar-te de uma melhor forma, que é o que é que eu posso fazer para que isto aconteça de uma melhor forma? O que é que eu posso pensar? Quando nós ainda não fizemos uma coisa, automaticamente vem aquela emoção de eu não sei se sou capaz, eu não sei se estou à altura. Tu só vais fazer se fizeres. Eu acho que é muito importante aqui, depois nós vamos falar um bocadinho mais à frente, mas desmistificar o medo. Da mesma Sim. forma com qual é outra emoção, do género, ok, Petra, eu estou cheia de medo, ok, mas tens medo do quê? O que é que tu realmente tens medo? Tens medo Qual de é o fazer. gatilho? Sim, o que é que te dá medo? É medo do que é que os outros vão pensar de ti? É medo que tu faças isso e que dê errado? É medo que ninguém vá gostar do teu trabalho? É medo de que os teus filhos te critiquem? É medo do quê? Porque às vezes nós dizemos, não, eu tenho medo de ser coisa, uma coisa que está na ponta da língua, eu tenho medo de sair da zona de conforto, eu tenho medo de coisas novas, está bem, mas o que é que tu realmente tens medo? E uma coisa muito interessante é mesmo tu escreveres quais são os meus medos, de que é que eu tenho medo? Exatamente. Não é? O que é Petra, que isso é basicamente o autoconhecimento de nós mesmos. É eu nós tenho? entendermos, ok, eu sou a Diana, tudo bem, mas o que é que eu tenho medo? Uhum, E uhum. tentar escrever. E depois, quais são as situações à minha volta que me fazem sentir medo? Onde é que eu me coloco que eu sinto mais medo? Uhum, Quem é que me faz sentir mais medo? E tentar exato. perceber o porquê. Uhum, uhum, Tentar olhar um bocadinho, analisar visto de fora, sair dessa perspectiva e, ok, esta situação que esta pessoa dá-me medo, porquê? Porque se exatamente. calhar eu estou apegada à pessoa e tenho medo de um desprendimento. Uhum, Ou uhum. seja, na verdade, isso seria um reflexo de eu tenho medo de estar sozinho. Sim, é porque às vezes nós vemos o medo aqui, só que o medo é uma coisa muito mais, é muito mais intrínseca, muitas vezes tem a ver com coisas que nós já vivemos lá no passado, com os nossos Claro que pais, sim, claro que sim. é muita coisa, nós às vezes ficamos aqui na superfície do medo, só que é algo muito mais profundo, por isso é que é importante aqui depois o autoconhecimento, que nós já vamos falar um bocadinho mais à frente, já Vamos falamos sim. do medo, vamos falar da tristeza. Vamos falar da tristeza. Tristeza. Tristeza para mim, eu penso sempre assim: como é que eu identifiquei a emoção da tristeza? Quando eu perco alguma coisa. Quando Uhum, eu perco uma pessoa, não é? Uma amiga, um namorado, uma amizade ou alguém que uhum, parte desta vida. Quando eu perco coisas uhum, e uhum, quando eu sinto que perco tempo. Muitas vezes nós ficamos com esta emoção de tristeza porque simplesmente tivemos a investir tempo numa coisa que se uhum, calhar já não faz sentido para nós. Ou uhum, deixou de fazer simplesmente sentido para nós e está tudo bem. Só que tu uhum, ficas ali triste porque sentes que te uhum, dedicaste, que deste e que uhum. não teve retorno. E tudo Simplesmente está assim. aqui muito ligado aqui à desilusão também. Sim, sim. Desilusão tanto com as outras pessoas como às vezes connosco próprios, que nós dedicamos. Às vezes quando nós erramos numa determinada coisa ou algo não dá certo, acabamos por ficar tristes connosco próprios, sentimos-nos desiludidos connosco. Né? Sentimos desiludidos porque lá está, vai um bocadinho ao encontro do que já falamos nas outras emoções, porque nós não
nos autoconhecemos verdadeiramente e não estabelecemos os nossos limites, sabes? Fazer aquela espécie de escala e eu só vou até ali, porque se passar dali vai-me causar tristeza, vai-me causar desconforto emocional. Como nós não, quando nós não nos autoconhecemos ainda, nós não criamos limites e nós achamos que é sempre ir, sempre ir, sempre ir. Depois vêm estas emoções e nós não queremos lidar com as emoções e começamos a colocar isso tudo dentro de nós. E é o que dá muitas vezes depois lugar a um estado depressivo mais profundo. Porque lá está, é como estávamos a dizer, né? Estas emoções todas, todos nós as sentimos e é passível, todos nós as sentimos, e se alguém não sente alguma destas emoções, alguma coisa aí não está a bater certo a nível neurológico. Mas depois, a forma que nós vamos lidar com elas, se for de uma forma desadaptativa, é que pode traduzir aqui numa ansiedade, pode traduzir aqui numa depressão, pode traduzir aqui numa baixa autoestima, e outras coisas depois precisam de ser aqui mais trabalhadas. Como a Mónica está aqui a dizer, e na infância não nos ensinam a falar sobre emoções. Exatamente. Eu preferia muito mais ter tido inteligência emocional do que ter tido outro tipo de disciplinas que para nada servem hoje em dia no meu dia a dia, não é? Aliás, desculpa. Felizmente, hoje em dia já se está a ter mais consciência disto. Tem mesmo os filmes da Disney e tudo mais, já não é só Cinderela e Branca de Neve, mas também já começa a ser aqui outras coisas que nos ensinam sobre as emoções, que nos ensinam sobre a morte, que nos ensinam sobre questões aqui que antigamente não eram faladas, que felizmente já estão aqui a ser abordadas de forma mais aberta com as crianças. Sim, até porque, Petra, se nós formos fazer aqui de repente uma viagem no tempo, quando nós começamos já em criancinhas, nós somos educados a não exprimir as emoções, a não ser quando estamos felizes. Quando as pessoas diziam, olha, e se eu te der um chupa, tu vais sorrir, tu vais saltar, tu vais fazer aquilo que eu te pedi, aí eles puxavam, digamos assim, pela nossa emoção. Porque quando nós estávamos tristes, o que é que as pessoas nos diziam? Pega um lenço, limpa a cara, não chores, olha as pessoas, olha o que os outros... Olha o que os outros vão dizer. Que surgiu aqui, que é quando, principalmente os rapazes, os meninos, não chores. Isso é coisa de meninas, não é? Exatamente, não é coisa de meninas. Meninos que estão aqui a assistir ou vão assistir mais tarde, vocês também choram. E ainda bem que também choram, porque é sinal que estão a colocar cá para fora. Porque os homens também sentem tristeza, também sentem desilusão. E os homens não são máquinas, tal como nós mulheres. São seres de sentir e seres de expressar. E infelizmente na nossa educação, lá está mais uma vez, tudo o que é medo, tudo o que é tristeza, as pessoas dizem-nos para nós escondermos, para não falarmos disso. Deixa estar, isso passa com o tempo. Digere isso, guarda isso aí dentro de ti. Não façam isso, por favor. Olha, isto aqui, vou só responder esta pergunta rapidinho. Sim. Não está assim muito relacionado com emoções. Como posso lidar com falsidade, inveja e fofocas? Olha para ti, foca-te em ti, autoconhecimento e autoestima. Só para não perder aqui o raciocínio, porque não tenho muito vontade. Exatamente, até porque tu nunca vais controlar todas as pessoas à tua volta, todas as situações, e porque tu nunca vais agradar a todas as pessoas. E muitas vezes nós achamos que uma pessoa é falsa, ou achamos isto, ou achamos aquilo, e nós não sabemos a história das pessoas e a realidade das pessoas. As pessoas hoje em dia, infelizmente, usam muitas máscaras para se protegerem. Isto daria outra live, Petra. Sim. Portanto, não julgues os outros. Aquilo que é teu e aquilo que é do outro. Exatamente. Não tem nada a ver contigo. A fofoca é do outro, não tem nada a ver contigo. A falsidade é do outro, não tem nada a ver contigo. Simplesmente estás a seguir o teu caminho, como eu costumo dizer, sorrir e acenar. Exatamente. Então, Petra, vamos passar para outra emoção também muito conhecida, que é o nojo, ou a repulsa, que também é uma emoção de sobrevivência, que também nos protege de um perigo. Onde é que muitas vezes nós sentimos o nojo? Na comida. Tu aqui identificas muito. Imagina, há pessoas que não gostam de iogurtes líquidos com fruta, não é? E se tu ofereces isso a essa pessoa, o que é que ela faz? Engelha o nariz, lá vem aquela emoção descrita pelo Alexandre Monteiro, nojo, típico nojo, não é? A pessoa nem quer aquilo perto. Isso é uma emoção. Exatamente. Ou seja, às vezes o nojo, ele surge simplesmente para nos dizer, para rejeitar alguma coisa que nós sabemos que não gostamos.
Infelizmente, às vezes são coisas que nós devíamos comer, não é? Mas não comemos. Aí não sai. Pois é, por exemplo, com os brócolos e com os legumes e tudo mais, mas aí já é uma questão de eu lidar de uma forma adaptativa com o nojo, não é? De que nem tudo aquilo que eu tenho medo é para eu fugir, da mesma forma que nem tudo aquilo que eu tenho nojo é para eu fugir, não é? Aí também. Muitas vezes o nojo também aparece simplesmente em situações em que nós vemos ou ouvimos aquilo que não gostamos. Às vezes Uhum, não é preciso ser connosco, mas com sim, outras pessoas. uhum, Mais propriamente injustiças. uhum, Pode despoltar em nós esta emoção de nojo uhum, e pode surgir também muitas vezes em atos imorais que nós consideramos imorais. Isso não se faz. Essa uhum, emoção é o nojo, nem sequer é raiva, é tipo sim, nojo, a sim. repulsa. A Tipo, repulsa, como é que és exatamente. capaz de fazer isso? Isso não se faz, ou não é suposto se Uhum. fazer. E por Ah, fim, queres dizer mais alguma coisa sobre o nojo? uma pergunta que surgiu aqui agora. A ansiedade domina-se? Não. Eu não domino a ansiedade, eu não domino a raiva. Uma questão, a ansiedade é tal como estas emoções. Ela é super necessária, ok? Super necessária. A ansiedade faz parte de mim, a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, ela é muito necessária. As emoções não se dominam. Nós experienciamos a emoção, entendemos qual é que é a mensagem que aquela emoção nos quer transmitir e depois vamos optar como reagir diante daquela emoção, ok? Não é Exato. dominar, é para tu sentires, para tu entenderes porque é que eu estou a sentir ansiedade, porque é que esta situação me está a deixar ansioso, porque é que eu me estou a sentir assim diante deste acontecimento, diante desta pessoa, diante disto. Porquê? Entender e depois tu escolher como vais agir diante desta situação. Uma coisa é a ansiedade surgir e eu vou e reajo. Eu sinto ansiedade de estar em espaços públicos, então eu não vou. Não, é porque é que eu sinto a ansiedade de estar em espaços públicos? Ok? Exatamente. Como é que esta ansiedade surgiu? E de que outra forma é que eu posso agir diante desta emoção que eu estou a sentir? Ou seja, eu continuo a sentir ansiedade, eu continuo a sentir medo, eu continuo a sentir receio, eu continuo a sentir isto tudo. Mas de que outra forma é que eu posso agir? É tu trazeres isso à razão. É tu começares a questionar essa emoção que tu estás a sentir. Não se dominam emoções. Tudo é para Sim, sentir. sim, sim. As emoções Eu, é que têm que ser doseadas. eu entendo um bocadinho as pessoas fazerem esse tipo de questões, Petra, porque repara, o que é que tu costumas ouvir mais vezes? Não é como controlar as tuas emoções. Sim, Repara, se tu fores a exatamente. reparar, e quando eu fui fazer um post, e já fiz outros posts, e tu também, há duas formas de tu entenderes isto. Repara, como controlar as tuas emoções e como lidar com as tuas emoções. Isto é o meu ponto de vista que eu vou partilhar aqui. A partir do momento que nós queremos assumir o controlo, Uhum, então nós já estamos a influenciar aquilo que vai acontecer. E nós, de certa forma, só vamos mostrar aquilo que queremos. Ou seja, lá está, vamos tentar dominar. E tu não uhum, controlas nada, porque a partir do momento que tu tentas controlar alguma coisa, tu, na verdade, estás a desligar-te daquilo que realmente estás a sentir. Estás a uhum, deixar de ser autêntica. uhum, Porque uhum. as emoções, elas vão sempre existir. E nós hoje vamos falar mais à frente um bocadinho sobre isso, sobre como fazer quando surge mesmo aquela emoção no momento. Mas repara, mesmo que tu entendas o mecanismo, ou seja, o processo que isso acontece em ti e contigo, numa determinada situação, não quer dizer que tu vais erradicar isso de vez. Isso pode voltar a surgir. Por isso é Uhum. que nós vimos aqui dizer-te que tu podes aprender a lidar com as tuas emoções. É Tu como nunca andar. vais dominar, tu nunca vais controlar, tu nunca vais arranjar uma forma dela nunca mais aparecer. Esquece isso. Exatamente, é como a Nádia está aqui a dizer, vamos mudar o controle emocional por gestão emocional. Exatamente. Exatamente. Eu também nunca falo em como controlar A, B e C, é como lidar. Como é que eu posso lidar com isto? Como é que eu posso gerir melhor esta emoção que eu estou a sentir? Não é controlar. Aqui a gente não controla. Aqui nós choramos, mas depois reagimos. Choramos, deixamos chorar e depois, ok, por que eu chorei? O que é que aconteceu aqui? Como é que eu posso reagir agora diante desta tristeza, diante desta emoção que eu estou a sentir? Claro, porque as emoções, no fundo, as pessoas começam a ver as emoções como um bicho-papão, como uma coisa de "Shhh, fala baixinho Uhum, isso." Não é uhum, nada assim. As emoções são nossas amigas. O corpo está sempre a falar connosco e o ambiente à nossa volta também. E as nossas emoções são simplesmente um espelho daquilo que está a acontecer. Se tu não. Ou seja, o que acontece é que lá está, nós ao início não sabemos identificar as emoções e ficamos assim um bocadinho perdidos. Só que sim. quando tu começas a entender onde é que é o medo, onde é que é o nojo, onde é Uhum, que é a tristeza, tu uhum, consegues entender, ok, então qual foi o gatilho? O que é que provocou
esta emoção em mim? O que é que aconteceu à minha volta? Quando tu começas a identificar, a próxima vez que tu te pões nessa situação, que tu te sentes nesse estado, tu já sabes, já espera aí, eu estou com medo. Sim. E depois é criar aquele hábito. Eu já conheço isto, eu já sei onde é que isto está a vir. Então eu já passei por isto uma vez. Já consegui gerir isto uma vez. Então Já vamos não já. me apanhas de surpresa, calma, calma aí, não é? Exatamente. Isto é tudo um hábito. A inteligência emocional é um hábito que tu crias no teu dia a dia, na tua rotina, que assenta no autoconhecimento. Agora temos de entrar um bocadinho por aí, não é? Que está muito na moda ouvir-se falar sobre inteligência emocional. E pegando até aqui naquilo que a Mónica estava a dizer há bocadinho, há anos atrás não sabia falar sobre isto. Hoje em dia que se tem ouvido falar sobre inteligência emocional, por isso é normal, nós muitas vezes não sabemos gerir as nossas emoções e lidar com elas. E o que é para ti inteligência emocional, Diana? Olha, inteligência emocional, para mim, pelas minhas palavras, é a forma que eu arranjei de atuar no momento em que eu sinto que a emoção já está a tomar conta de mim. Ou seja, eu queria falar nisso daqui por um bocadinho, mas tocaste no assunto é porque é para ser agora. Porque assim, nós temos emoções e temos sentimentos e as pessoas às vezes confundem aqui um bocadinho emoção e sentimento. Para mim, a emoção é aquele instinto primitivo, não é? Que se apodera de nós e o sentimento é o que fica depois da emoção, o que permanece e o que depois pode ou não ser tratado se a minha vontade assim o fizer. Ou seja, repara, quantas vezes nós damos por nós numa situação desafiante, ou seja, numa discussão com alguém, nós começamos a discutir, nós estamos a perceber que estamos a discutir, ok? Só que o que acontece é que nós entramos num estado de reatividade tal que saímos de estar no momento presente. E o que é que acontece? O teu corpo começa a dar sinais, Petra. Tu começas a ficar com a garganta seca, ou com um nó na garganta, ou com frio na barriga, ou começas a suar. E é nessa altura que tu fazes e dizes aquilo que tu não queres. Exatamente. Aquilo que vai marcar esse momento por muito tempo. E muitas vezes pela vida toda. Porque é nesses momentos que tu dizes coisas que não és tu. Na verdade, não és a Petra, é a tua emoção, é a raiva que está a falar ou é o nojo que está a falar. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas com quem nós estamos a discutir, elas apenas foram um gatilho. Não são elas que provocam em nós essa emoção de raiva, porque essa emoção já está aqui dentro. Ela vem ao de cima de vez em quando. E agora lembraste de uma coisa, não é? A forma como nós vivenciamos as nossas emoções diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, muitas vezes Exatamente. é algo que está aqui dentro e não estou a dizer que seja algo mau, não estou a dizer porque é uma coisa que tu tens para resolver. Não, às vezes simplesmente está-te a dizer quais são os valores que tu tens. Ok? Não estou a dizer que seja uma coisa negativa, mas diz muito mais sobre ti, lá está, por isso é que entra aqui muito o autoconhecimento do que às vezes sobre o outro. Sim, sim, sim. Porque o que é que acontece? Nós estamos na nossa vidinha normal, não é? No nosso dia a dia. Algo acontece à nossa volta, ou vemos, ou ouvimos, ou alguém nos diz, ou faz alguma coisa, e o nosso corpo começa a manifestar esse suor, esse desconforto. E o que é que acontece? Em segundos, a emoção toma conta de ti. E tu Exatamente. fazes e dizes aquilo que não queres fazer. E o que é que acontece depois? Passado um bocadinho, uns segundos ou uns poucos minutinhos, voltas ao teu estado normal. Só que depois o que é que fica? O sentimento. Aí, pá, não devia ter dito isto. Ou não devia ter feito desta forma. Magoei-me a mim, magoei a outra pessoa. Se calhar vou ser despedido, se calhar... Entendes? E agora, muito que as pessoas querem ouvir aqui hoje. O que é que nós podemos fazer para interromper este processo? Porque repara, este processo ele acontece sempre da mesma forma. Se vocês pararem agora um bocadinho aqui comigo e com a Petra e pensarem na última vez que tiveram assim uma discussão grande ou uma situação desafiante onde fizeram ou disseram alguma coisa que não queriam, aconteceu desta forma. Estavam na vossa vidinha, aconteceu o gatilho, ou seja, disparou ali aquilo, tu entraste em reatividade, disseste e fizeste, e depois acabaste por vir ao teu estado normal, mas com um sentimento colado ali. Então, o que é que nós podemos fazer para interromper este processo, Petra?
Desculpa, não te esqueças da pergunta que fizeste, só para comentar aqui algo que disseram, que acredito que a inteligência emocional está ligada ao equilíbrio. E uma coisa, e é muito verdade, e uma coisa que eu quero desmistificar aqui é que muitas vezes as pessoas pensam que a inteligência emocional é o controlar as minhas emoções, eu ser uma pessoa super zen, ser uma pessoa super calma, não tenho uma inteligência emocional de nível 100, eu consigo controlar aqui todas as minhas emoções super direitinho. Não, por minhas palavras, a inteligência emocional é muito, tu reages, mas o tempo entre a reação e a ação é muito mais curto. Enquanto com um nível de inteligência emocional baixo, nós temos raiva, explodimos e ficamos ali na raiva, a marinar na raiva, a marinar ali na reação. Quando temos inteligência emocional, a raiva também surge, por vezes até surge uma reação, mas o tempo de tu voltares ao teu estado normal, ao teu estado de equilíbrio, é muito mais rápido. Porque tu já Sim, sabes, ok, a raiva está a surgir, eu até reagi assim, até falei assim, não devia ter falado assim, mas o tempo que tu levas a voltar ao teu estado de equilíbrio é muito mais curto, exatamente porque existe esta inteligência emocional. Exatamente ok. porque falta o conhecimento. Ok? Não é controlar, é ok, gerir e voltar à base. Ok? Subiu a emoção, ok, bora voltar à base. Este tempo de voltar à base é muito mais curto quando existe aqui uma inteligência emocional. Isto aqui é para mim, Sim. tá, gente? E Claro na que prática, e na prática o que é que podemos fazer? Então, nós já percebemos aqui que existe um gatilho do ambiente externo. Ou seja, existe aqui um gatilho que despoleta em nós uma emoção. Na prática, o que é que vamos começar a fazer para lidar melhor com esta situação e interromper o processo? Vamos identificar quais são os gatilhos que acontecem à nossa volta que despoletam em nós uma determinada emoção. Vamos começar só a trazer isso à nossa consciência. Que as situações é que costumam acontecer que alteram o meu estado emocional. E depois de identificarmos as situações, mudamos aqui um bocadinho a perspectiva, que é o que é que esta situação me está a dizer? Porque muitas vezes nós entramos, por exemplo, em raiva quando alguém dá uma opinião contrária à nossa. E nós entramos logo naquela emoção, tipo, o que é que estás para aí a dizer? E se eu te disser assim, já sabes que já tens esse gatilho, que isso costuma acontecer. A próxima vez que alguém for fazer qualquer coisa do género, e se tu parasses e dissesses assim, o que é que esta pessoa está a dizer sobre mim? O que é que eu posso melhorar aqui em relação ao que ele está a dizer? Porque muitas vezes é colocar-nos no lugar do outro, é permitir-nos ouvir a opinião do outro, sairmos um bocadinho do nosso mundinho, do nosso ego, gente. Porque a partir do momento que tu tens pouca abertura para ouvir o que os outros têm a dizer sobre ti, então tu estás a viver sobre o teu ego. Porque todos estamos aqui para aprender. Uhum. E é só dizer tanto que a empatia é um dos pilares aqui da inteligência emocional, não Sim, é? Nós temos aquela capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Quando nós, antes de reagirmos, não antes de falarmos alguma coisa, pensarmos para nós próprios como é que eu gostaria que a outra pessoa falasse comigo, aí já é meio caminho andado para tu não reagires, mas sim tomares uma ação. Okay? Porque é diferente exatamente, eu reagir e eu agir. Okay? exatamente. O Paulo a dizer aprender a pensar e só depois falar é que era. Mas é possível, é super Claro que possível. sim. Quando Então, existe este treino, não é? Quando existe este treino e quanto mais nós ganhamos consciência da forma como nós tendemos a agir sobre determinadas situações, mais nós vamos estar melhor preparados para reagir diante delas, para agir diante delas. E uma coisa que muitas vezes acontece é que existe aqui uma preguiça de eu me conhecer. E as pessoas só querem, Petra, como é que eu, Petra ou Diana, como é que eu lido com o medo? preguiça ou medo de se conhecer? Como é que eu lido com isto? Como é que eu lido com aquilo? Tudo começa por autoconhecimento, tudo começa por tu primeiro pensares e sentares-te e escreveres, ok, quais são as situações que me deixam assim, diante de que situações é que eu tendo a sentir mais raiva, diante de que situações é que eu tendo a sentir mais medo, qual é que é a minha tendência, diante do medo, qual é que é a minha tendência? Eu fujo, eu enfrento, porquê que eu fujo? Diante da raiva, qual é que é a minha tendência? É explodir, é responder mal, é desligar o telefone na cara, é virar costas e não falar mais, porquê que eu reajo assim? Quando tu começas a ganhar consciência sobre este processo, tu começas a ganhar consciência, já te dá poder para tu da próxima vez agir de outra forma. Exatamente, isso já vai. O que aconteceu? Sim, sim. Uhum. Ainda assim, Petra, quando nós ainda não conseguimos mudar assim rápido a perspectiva e outra forma de interrompermos aqui um bocadinho o processo, de irmos tão fundo numa emoção, é identificarmos como é que o nosso corpo se comporta. Porque Uhum. repara, recebes o gatilho mental
entras na emoção e dizes assim, carambas, não consegui identificar o gatilho, já estou aqui com a emoção toda, então tu paras. Como é que o meu corpo se costuma comportar? Por Uhum, exemplo, há uhum, pessoas que têm um nó na garganta, há pessoas que soam. Eu especificamente fico com a barriga, com tipo as tripas apertadas, como uhum, se diz aqui no norte. Eu identifico assim o meu corpo. uhum, Quando eu entro nesse estado, eu, ok, já está aqui a emoção. uhum, E uma das formas de tu interromperes o processo é perceberes o que é que está a acontecer no teu corpo. exatamente. E a seguir, o que é que fazes? Muito simples. E não há ciência aqui. Paras e respiras profundo. 3 vezes. Mas não é uma respiração normal. Tu inspiras, imagina, inspiras e demoras 4 segundos. Nós fazemos muito isto no yoga, é isto que resulta. Inspiras 4 segundos, paras 2 a suster o ar, expiras o dobro, 8 segundos. Se tu fizeres isto 3 vezes, tu obrigatoriamente trazes a tua consciência para o agora. Tu quebras a emoção como ela está a disparar dentro de ti. Uhum, uhum. A mim uma coisa também que resulta é que, por exemplo, depois lá está, aqui é muito importante o autoconhecimento, porquê? Porque existem diversas estratégias que tu podes aplicar e às vezes o que resulta para ti não resulta para o outro. Para mim, por exemplo, Sim, que é uma estratégia que nós utilizamos muito em psicologia, que é o time out, que é tu saís de cena. sim. Ok? A mim já me aconteceu na prática, trazendo aqui um exemplo prático, eu estava ao telefone com alguém e a pessoa disse uma coisa que eu não gostei. E eu já me conheço tão bem, não vou dizer que conheço tão bem, já me conheço melhor do que me conhecia, que eu dei conta, ok, ele disse uma coisa que eu não gostei, o problema não é dele, o problema é meu, porque fui eu que levei a mal, mas eu sei que ele não disse por mal, mas eu sei que eu já não estou aqui a gerir bem a situação e que se eu continuar esta conversa eu vou discutir e eu vou falar mal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir uma. Olha, eu disse mesmo, olha, eu já te ligo daqui a bocadinho, deixa-me só tratar de uma situação, eu já te ligo. Porquê? Porque eu precisava de um time-out daquela situação, precisava de me retirar daquela situação para pensar, para me reequilibrar, para gerir aquilo que eu estava a sentir e depois voltar à cena e depois recuperar o assunto mais tarde. Do género, aquela Sim. situação que aconteceu incomodou-me, eu saí de cena, fiz ali um time-out, fiz ali uma pausa na situação. Mais tarde, quando fui falar com a pessoa, já fui muito mais calma, muito mais equilibrada e recuperei a situação. Olha, tu hoje disseste uma coisa que eu entendi assim assado, não levei bem, senti-me mal com aquilo, por isso é que eu até optei por desligar o telefone. E olha, isto é de uma. E isto se fosse a Petra dá. Não, dá uma coisa impensável. Era logo partir ali para a discussão. Mas lá Claro que está. sim. Porquê? Por E, causa do teu conhecimento. e isso é uma boa dica também e funciona, Petra. Mas lá está. Isso funciona quando tu estás ao telefone com alguém. Agora, quando tu estás presencialmente com alguém, tu não podes dizer, olha, espera aí que eu vou ali fora. Funciona. Também pode funcionar. Eu tenho uma cliente que ela vai à casa de banho. Sim, Olha, eu sim. vou só ali à casa de banho. E vais à casa de banho e faz o que tu quiseres. Voltas, ok, eu posso voltar. Ok, mas lá está, há pessoas que é respiração, há pessoas que é o time out, sair um bocadinho de cena, há outras pessoas que é começar ali, ok, mesmo ali diante da pessoa conseguem trazer o pensamento à razão. Ok, Petra, tu estás a ficar com raiva, Petra, olha, estão-te a propor uma nova tarefa, tu estás a ficar cheia de medo, mas calma, tu consegues fazer isto. Tu já fizeste isto anteriormente, combater ali o medo com os teus Sim, pensamentos. sim, Oh, sim. raiva, calma, Petra, isto é de ti, não é do outro. Vamos aqui, até tu até podes comunicar o que estás a sentir, mas vais comunicar de uma forma assertiva, mas empática, que entra a empatia. Ou seja, há pessoas que é começar ali a racionalizar, há outras que é fazer uma pausa, sair um pouco de cena, há outras que é, ok, respiração profunda e ali respirar. Ou seja, existem diversas estratégias, lá está, é ver o que é que resulta connosco. Sim, também há aquela estratégia do beliscar, não é? Beliscas-te, Sim, ok, estou aqui agora, sim, sim. calma, respira, para. Uhum. A chave não é sempre a respiração, como estava a dizer, existem diversas estratégias que podem ser aplicadas, que debater contigo próprio aqui em termos de pensamento, respiração, fazer pausa. Existem aqui diversas estratégias que podem ser aplicadas, é tu ver aquilo que mais te faz sentido e aquilo que não resulta melhor contigo. Por exemplo, para mim não resulta muito a respiração. Para mim tem mesmo que ser o time out, o sair de cena e falar no dia seguinte, dizer, olha, eu hoje não estou bem para falar sobre este assunto, temos as mesmas esta frase, eu já me conheço o suficiente de saber que hoje não estou bem para falar sobre este assunto, falamos amanhã porque hoje eu não me sinto confortável para falar sobre isto e vou acabar por dizer coisas que não quero dizer. Então é aqui muito ver aquilo que resulta contigo, aquilo que faz mais sentido para ti. Sim, sim. No meu caso, pronto, lá está, o que resulta melhor é mesmo a respiração. Porque repara, no fundo,
a base para tu lidares melhor com as tuas emoções é o autoconhecimento. Porque, Petra, por exemplo, como é que tu lidavas com as tuas emoções antes do autoconhecimento? Onde é que, por exemplo, o teu emocional disparava descontroladamente? Quando tinha uma opinião diferente da minha, para mim as minhas duas emoções mais difíceis de gerir eram mesmo a raiva e o medo. Hoje em dia ainda são. Atenção, hoje em dia ainda são, só que já consigo gerir de uma melhor forma. Hoje em dia ainda é uma calcanhar daqueles. Então, diante da raiva, eu ou desligava o telefone na cara, ou simplesmente gritava, ou simplesmente, pronto, passavam, por outras palavras, aqui muito passavam. Hoje em dia já consigo ter muito mais. Ok, calma, Petra, respira, vamos falar como deve ser. E para mim, as duas palavras-chave é comunicação assertiva e empática, ou seja, assertividade e empatia. Para mim, isto anda muito em conjunto. É não falar de uma forma agressiva, falar de uma forma assertiva, dizer o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, mas também de uma forma empática, colocar-me no lugar do outro. E depois, diante do medo, era muito esta questão de não sair da zona de conforto. Eu estou com medo, então o medo está-me a dizer para eu não ir, então eu não vou. Então eu vou ficar quieta, não vou avançar, não vou aceitar este desafio, não me vou propor a coisas novas, eu tenho medo do que é que os outros vão pensar de mim, eu tenho medo que dê errado, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não ser suficientemente boa para fazer isto, então eu vou ficar quieta. Então para mim estes aqui eram as duas que mais me bloqueavam, por assim dizer. Uma fazia-me explodir e a outra bloqueava-me. E era basicamente assim. E de E que tu, forma? E, desculpa, não te ouvi. estava a perguntar, e tu, como é que tu, antes do autoconhecimento, como é que tu lidavas aqui com as tuas emoções? Olha, a emoção mais desafiante que eu tinha também era a raiva. E depois não sei se era o medo, se era a repulsa, mas eu agia muito em raiva. Eu, quando a conversa não ia para o lado que eu queria, eu entrava logo em reatividade, completamente. Eu discordava de tudo. Eu virava muitas costas às pessoas. Eu tinha muito esse vício e hábito muito feio. Uhum. Eu sentia-me ofendida e virava as costas às pessoas. E dizia, depois falávamos, e virava costas e vinha-me embora, assim como uma lata descomunal. E Uhum. hoje olho para trás e digo, meu Deus, perdoem-me. O que é que mudou em mim? Foi exatamente o autoconhecimento. Foi exatamente eu entender, espera, isto não são estas pessoas, não é o que elas me estão a dizer, é o que elas me estão a mostrar sobre mim mesma. Então, afinal, o que é que me causa raiva? Onde é que a Uhum. raiva existe que eu não quero lidar com ela? Quais são as situações que me mostram raiva? E muitas vezes isso revelou algumas feridas emocionais que eu tinha, não é? Algumas situações de desconforto e de dor que eu tinha vivido. Qualquer coisa que surgisse no ambiente externo que me fizesse lembrar isso, eu ia buscar logo aquela emoção e ficava logo com um sentimento em mim Exatamente. e agia muito assim. O autoconhecimento permitiu-me fazer esta análise do que acabamos de dizer, que é o que é que há à minha volta que me põe neste estado? O que é que eu posso fazer em relação a isto? O que é que eu Uhum. posso mudar em relação a isto? E o engraçado é que quando eu comecei a ler e tive uma formação de inteligência emocional e comecei a tentar pôr na prática, isto não é logo assim, que tu pões isto na prática e funciona. Eu Uhum. comecei a entender que cada vez que eu tentava interromper este processo de como a emoção se comportava em mim, o meu cérebro foi-se habituando a, ok, afinal isto não é assim tão rápido. Uhum. Entendes? Eu Uhum. comecei a identificar também algumas pessoas à minha volta que me levavam a estes estados emocionais. E muitas vezes nós temos situações desafiantes até na nossa família. Há situações que eu tenho com a minha mãe ou com o meu pai específicas que provocavam em mim uma emoção. Uhum. Uhum. Isso é normal, ou certas pessoas, Uhum. amizades ou pessoas no trabalho, às vezes Uhum. são muito desafiantes e provocam emoções em nós. Só que a questão é, nunca é só o outro, pessoas, é isto que nós temos que entender. Somos também nós. O outro está a mostrar-nos sobre nós. Há bocado aqui alguém disse: eu não tenho amigos no trabalho porque eles são todos falsos. Hum, Será que são todos falsos? todos 100%. Quando, E quando se tu não te falas de dás, todos, se todos tu não te nunca. dás, se tu não te dás a conhecer, se tu não crias uma conexão, o que é que te leva a dizer que a pessoa é falsa? O que é que tu conheces dela? Tu Uhum. simplesmente estás a partir de um ponto de julgamento. Tu achas que Uhum. não Uhum. quer dizer que isso seja a realidade. E inteligência emocional é muito isto,
É além de tu entenderes aquilo que se possa estar a passar contigo, o que é que se está a passar com o outro? Porquê é que Exatamente. eu reajo desta forma com esta determinada pessoa e não reajo com a pessoa ao lado? Porquê que Uhum. é ela? O que é que ela me está a dizer? O que é que ela me está a mostrar? Em que é que Porque esta pessoa isso, me incomoda, não é? Alguma coisa ali comigo, mas não é a pessoa que me incomoda, é ela alguma coisa ativou sobre um mim, gatilho. é Ela alguma coisa ativou um sobre gatilho. mim que aquela Então, pessoa está a ativar que me está a incomodar, mas do género está a voltar para mim. Lá está, não é tanto sobre o outro, é muito mais sobre mim. então a questão é, qual é o gatilho? O Uhum. que é desconfortante aqui entre mim e aquela pessoa? Se tu identificares isso e se tu pensares assim, ok, imagina, já identificaste o gatilho, o que é que eu posso fazer para mudar isto? O que é que eu Sim, tenho que aprender? O que é que eu posso fazer de diferente? estava a tentar ler esta pergunta, mas não estou a perceber. Ou poderia-se questionar o que esta pessoa julga por falsos? Ok, só se for nisso, é a única coisa que eu estou aqui a pensar, que nós muitas vezes generalizamos as coisas, eles são falsos. Não sei se é bem isso, não percebi muito bem a pergunta. Se quiseres formular a pergunta, Salvador, que eu não consegui perceber muito bem. Mas, Sim. olha, nós temos aqui, são 8h20, Era nós isso temos, que eu ia dizer, eu reparei agora. nós temos Petra, aqui algumas perguntas para responder, não é? Queres começar? Aqui. sim, então, Desculpa, vou dizer a primeira. Uma pessoa que não consegue gerir as suas emoções é imatura ou irresponsável? no meu ponto de vista, não. Eu Não é também. imatura nem é irresponsável. Uhum. Nós somos, lá está, como eu já disse atrás e já falamos disto noutras lives, nós somos ensinados ou educados a esconder algumas partes de nós, principalmente aquelas partes que não são tão boas ou não são tão aceites ou que os outros não devem saber ou perceber em nós. E nós começamos a achar e efetivamente não sabemos lidar com aquilo, porque se nos dizem para não mostrar aquilo, nós ficamos assim com aquilo assim. Isso não Eu é vou imaturidade nem é eu irresponsabilidade. acho que a resposta é uma coisa muito simples, é nós só sabemos aquilo que sabemos e só podemos fazer com aquilo que sabemos. Se eu não sei gerir as minhas emoções, se nunca ninguém me ensinou a gerir as minhas emoções, é óbvio que eu não vou saber. E Isto é uma podes coisa aprender a que gerir as tuas claro, emoções. de aprender, não é imaturidade nem é irresponsabilidade. Aqui não vejo como isso. A pessoa realmente pode não saber gerir, a pessoa pode não, conseguir, não saber lidar com a raiva. Há pessoas que vêm, que pedem um acompanhamento porque não sabem lidar. Vêm E, aprender e aprender a lidar. Não é que a pessoa fosse imatura ou irresponsável, simplesmente ela não sabia. e aqui até podes fazer algo diferente, que é, se tens esse sentimento, porque repara, há aqui uma coisa importante, que é, a pessoa que fez esta pergunta, ela já está a dar um passo importante, que é, ela já está a ter autoconhecimento dela mesma, porque ela já está a dizer que se sente imatura ou irresponsável. A minha dica é, se tu te sentes assim, por que não te sentires agora responsável por ti mesma e aprenderes uma forma de lidar com as tuas emoções, começando por identificar as tuas emoções? Exatamente. Ou seja, Exatamente. virar o oposto. Ok? Se tu Uhum. sentes que és irresponsável, assuma a responsabilidade. Começa a Uhum. procurar formas de entenderes as tuas emoções. Começa por quem sou eu? O que é que me define? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus medos? Quais são as coisas que eu posso melhorar em mim? Isso é assumir responsabilidade da nossa vida. E eu tenho a certeza que quando tu começares a pensar assim, vais deixar de ter esta emoção de irresponsável. Outra pergunta, esta é para ti, Petra. Quando o medo e a tristeza se juntam, a importância da tristeza e as crenças sociais, os meninos não choram. Olha, vou aqui falar muito das crenças sociais, que infelizmente, como o nome diz, são crenças sociais que a sociedade nos foi incutindo, mas também é uma coisa que eu felizmente tenho visto a sociedade a tentar desconstruir e tenho visto cada vez mais pessoas, às vezes até pelos ditados populares que existem muito aqui relativamente ao machismo e tudo mais. E esta é uma delas, que era uma coisa que nós já estávamos a falar aqui um bocadinho, que é que nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados a não chorar, nós fomos ensinados a não mostrar, nós fomos ensinados que os meninos não choram, nós fomos ensinados a engolir aquilo que nós estávamos a sentir. Exatamente quando nos aparece uma pessoa assim, crenças sociais nós não podemos mudar, porque são crenças que é da sociedade. Eu não consigo mudar uma crença social. Eu consigo ir desconstruindo isso com as pessoas que estão à minha volta, ok? Ir vendo, ok, tu não, por exemplo, diante de um homem que não chora, que não está a tristeza ou que não consegue aqui gerir muito bem a tristeza, aí tentando desconstruir.
ok, mas o que é que está por trás disso? O que é que te faz acreditar que tu não podes chorar? O que é que te faz acreditar que tu não podes revelar esta emoção? O que é que te faz sentir, o que é que te faz pensar que tu não podes mostrar que estás com medo? O que é que te faz pensar que tu não podes mostrar que estás triste? Até porque as emoções estão super ligadas aqui com as crenças. Eu sinto algo de acordo com aquilo que eu acredito. Exatamente. Eu sinto algo de acordo com aquilo que eu penso. Então aqui também muitas vezes aqui por trás de uma determinada emoção ou por trás de eu não revelar uma determinada emoção está uma crença de que eu não posso mostrar. E aí é preciso desconstruir. Claro que não se desconstrói uma crença social, mas pode-se ir ajudando pessoas que estão à nossa volta a ir desconstruindo estas crenças de que é normal tu sentires, é normal tu chorares, é normal tu experienciares uma determinada emoção. Normal é tu não sentires e tu não experienciares. Claro que sim. Petra, acabaram de nos deixar aqui uma pergunta que é: gerir emoções significa estritamente não rebater sobre a mesma moeda quando as nossas emoções são ativadas para uma reação negativa da nossa parte? Não é estritamente, mas faz parte. Eu posso ver aqui rebater na mesma moeda do que como pessoa, palavras assim muito simples e muito leigas, a pessoa fez mal e eu vou fazer mal também porque estou a sentir raiva. Também, eu conseguir quebrar esse padrão, não é? Até porque existe uma frase que é violência gera violência, raiva gera raiva, não é? Então, Comportamento gera gera comportamento. comportamento. Se eu Quebrar esse padrão. quebrar esse padrão, isso também faz parte da inteligência emocional. É uma coisa, tu estás a conversar com alguém e aquela pessoa responde-te mal. Tu vais e ficas com raiva e respondes da mesma moeda. Aquela pessoa vai e responde também da mesma moeda. Se aqui no meio houver alguém assim com uma boa inteligência emocional, essa pessoa vai ser a primeira a quebrar o padrão. Dizer, olha, eu estou a sentir-me assim, esta situação está-me a deixar com raiva, mas não é o mais adequado nós estamos a falar neste tom. Se for preciso, continuamos este assunto mais tarde, depois nós os dois nos acalmarmos. Isto é inteligência emocional, ou seja, tu até podes ter respondido mal, mas tu respondeste mal, mas consegues voltar muito mais rápido ao equilíbrio do que estar ali e depois dizer coisas que não queres dizer. Não é estritamente isto, mas faz parte, porque a inteligência emocional também se vê no nosso relacionamento com os outros. Vê-se de forma independente, de que eu estou com medo de dar um passo, dou ou não dou, mas também se vê no meu relacionamento com os outros, até que ponto é que eu consigo gerir as minhas emoções quando estou diante de um relacionamento com outra pessoa. Ok? Ok. Pronto, pergunta, meu Deus, 20 e 26. Próxima pergunta. Desmotivação. Como lidar com esta emoção? Olha, desmotivação, logo à partida diz-te que tu estás a viver provavelmente aquilo que não gostas de viver. Então, a minha pergunta para ti é: o que é que tu tens vindo a tolerar que tu não queres tolerar mais? Uhum, uhum. O que é que está à tua volta que tu não queres mais para ti e que andas a suportar, andas a viver, andas a aceitar, mesmo contra os teus limites? Ou seja, quais são os limites que tu não toleraste à tua volta? E isso faz-te ter esta visão mais desmotivadora daquilo que estás a viver e daquilo que está a acontecer à tua volta. A minha sugestão é, novamente, passa sempre pelo autoconhecimento. Quem és tu? O que é que te faz feliz? Quais são as tuas qualidades? E se tiveres aqui um bocadinho de dificuldade em perceber quais são as tuas qualidades, podes partilhar esta pergunta com as tuas pessoas mais chegadas. Para elas dizes assim, olha, o que é que tu vês em mim? O que é que eu tenho de bom? O que é que eu tenho de potenciador? E a partir daí, o que é que eu posso fazer com isto na minha vida? Como é que eu posso aplicar isto na minha vida? Porque repara, se tu conseguires entender a causa raiz que te está a trazer esta tristeza, no fundo, a desmotivação vem da tristeza. Ou seja, o que é que está a acontecer que tu não queres, Uhum. mas que tu estás a aceitar? Uhum. E que às vezes são coisas que tu podes estar a tolerar ou até às vezes podes estar desmotivado com a tua vida, com os teus objetivos que não estás a conseguir alcançar. E às vezes quando a desmotivação surge relacionada com coisas que eu até quero alcançar, mas não consigo, pode estar aqui muitas vezes o medo por trás. Uhum. Okay? O medo de eu fazer aquilo que eu até gostaria de fazer, mas não consigo fazer, ou estou sempre a adiar porque tenho medo de que não dê certo, e depois acabo por ficar desmotivada, porque depois o plano está a acabar e não consigo alcançar os objetivos que eu Sim, estabeleci para este ano. Muitas vezes sim. também pode ter relacionado com isso. Então, aqui um bocadinho desconstruir esta desmotivação com o quê? Com a vida, com os objetivos, com as pessoas. E também pode estar até relacionado com a próxima pergunta, quando já saltar para a próxima. Sim, como combater o medo de sair da minha zona de conforto? Tenho medo de arriscar e fazer algo novo. Daqui é exatamente o que ele estávamos a falar, que é muitas vezes as pessoas veem o medo de sair da zona de conforto como uma coisa muito grande. Já não estou aqui, tenho que ir já para aqui.
Não, tu estás aqui neste momento, estás na tua zona de conforto e atenção, mais uma vez, o medo é super normal de nós sentirmos. O medo é como nós estivéssemos dentro de uma manta quentinha e estamos ali super aconchegados e queremos ir para o Polo Norte. É claro que o medo vai ser aquele que vai dizer, tipo, não saias daqui, tu estás tão confortável, vais para o Polo Norte porquê? Mas tu não precisas ir logo para o Polo Norte, tu podes ir para a Suíça, podes ir para um sítio que seja assim um pouco mais frio, não tão frio como o Polo Norte, mas um pouco mais frio. Isto para dizer o quê? Tu não precisas de dar logo um salto muito grande. Tu podes tomar uma ação, tomar uma atitude que te dá um pouco de medo, mas não te dá tanto medo como os teus maiores sonhos, não te dá tanto medo como os teus maiores objetivos, ok? Dá-te um bocadinho de medo, mas ao mesmo tempo tu até te sentes confortável, estás ali no 50-50. A Estás com questão é, deixa-me só acabar o raciocínio. Estás com o pé na zona de conforto e estás com uma mão na zona de desconforto. E tu aí vais ver qual é que é a ação que eu posso tomar para me aproximar um bocadinho mais daquilo que eu realmente quero fazer. Ok? Uma coisa pequena, mas uma coisa diferente. A partir do momento que tu começares a tomar ações que são pequenas, mas são diferentes daquilo que estás habituada a fazer, tu aí já vais quebrando o medo. Porquê? Porque tu vais mostrando, calma, estou seguro. O teu medo simplesmente está-te a dizer, tu não estás seguro. Petra, tu não estás segura se fores por aí, porque isso é uma coisa que tu nunca fizeste. Eu, está bem, então eu vou só fazer uma coisa pequenina, sair um pouco da minha zona de conforto. E quando eu vejo que eu sou capaz, porque verdade seja dita, a maior parte das coisas que nós pensamos que não conseguimos fazer, nós conseguimos fazer. E quando eu me começo a provar a mim própria que eu sou capaz, eu começo, ok, o medo até começa a acalmar. Não, tipo, eu estava-lhe a querer proteger, mas ela afinal até está bem, por isso vou-lhe deixar avançar mais um bocadinho. E tu, à medida que vais saindo, tu vais conseguindo expandir e tu vais conseguindo crescer um bocadinho e sair cada vez mais da tua zona de conforto. Por isso aqui é muito tu definir uma coisa pequena é uma coisa que tu nunca fizeste, é uma coisa diferente, mas que ao mesmo tempo não é assim tão desconfortável. Ok? exato, é um bocadinho. Eu só queria. Foi ótima a tua resposta, Petra. Foi um prazer também para mim ouvir. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa. Lá está. Hoje em dia fala-se muito em alcançar objetivos. Nós estamos quase a terminar o ano e as pessoas já dizem muito. Tu já pensaste nos teus objetivos do próximo ano? Às vezes a palavra objetivo pode ser assustador. Porque se tu me vieres perguntar qual é o meu objetivo, eu vou-te dizer uma coisa um bocadinho longínqua do meu estado de agora. E uma coisa muito, muito importante que eu aprendi quando fiz o coaching de alta performance com a Raquel foi a importância dos baby steps, a importância dos degraus. Quase como a Chica Esperta está aqui a dizer, ter medo também é bom para sabermos que conseguimos, sabemos, e quando conseguimos sabemos que o medo é um degrau. Isso mesmo, porque quando tu traças metas e vais conquistando pequenas metas, tu ganhas força, tu ganhas vontade, a tua coragem ela é maior e tu começas, espera, eu já fiz isto. Então, o que é que vai acontecer para o próximo? Eu vou conseguir fazer porque eu consegui fazer esta. E repara, e tu começas a pensar, ok, então afinal eu não tinha assim tanto medo porque eu consegui fazer. Porque eu estava a olhar para uma coisa que a mim eu já consegui ver como possível e não como inatingível. Esta é a diferença entre metas e objetivos. O objetivo, à primeira vista, ele é quase inatingível, enquanto que uma meta, ela é possível. Então, a minha dica para vocês é: trabalhem por metas. Se querem aprender a lidar com as emoções, estabeleçam 2 ou 3 metas. Qual é a primeira meta? Identificar quem é que eu sou perante as minhas emoções. Quais são as emoções que mais prevalecem na minha vida agora? E onde é que elas são disparadas? Quais são os gatilhos? Quais são as pessoas que provocam isso em mim? Isso é a primeira meta. Qual é a segunda meta? É quando a emoção toma conta de mim, eu perceber como é que o meu corpo reage. Tudo isto são metas. E quando tu consegues cumprir cada uma destas metas, tu vais começar a perceber como é que tu própria funcionas e dizer assim, não, eu agora vou assumir o meu poder. Porque eu já sei que eu vou agora para uma reunião com uma pessoa que me é desafiante. E eu já sei que se ela me disser determinada coisa, eu vou começar a suar, ou vou começar a tremelicar, ou vai-me dar vontade de lhe apertar o pescoço. Então o que é que eu vou fazer? Vou deixá-la falar. Vou ser empática, vou permitir ao outro exprimir aquilo que ele quer exprimir. Entendes? Isto é inteligência emocional. E o que é que acontece? Quando tu dás por ela, atingiste o teu objetivo, que era aprender a lidar com as minhas emoções. É, exatamente. É desconstruir, não é? Desconstruir aqui. Exato. Estamos quase a acabar. Ai, meu Deus. Temos Esta aqui outra. pergunta ficou para o fim.
é uma pergunta muito, muito pertinente. Já falamos nisso na nossa pequena reunião à tarde, Petra. Uhum. Fome emocional. Isto dava outra live. Fome emocional. Aqui é alguém que diz que tem fases e momentos em que se descontrola e come o que não é hábito comer e que lhe faz mal. E normalmente essa fome emocional, ela já percebeu que o gatilho dela são situações de pressão ou tristeza interna. Como fazer? Como ela lidar com este stress e esta pressão? Primeira coisa é identificar os gatilhos que a levam a sentir assim, não é? Ok, eu tenho fome emocional diante do quê? Diante da tristeza, diante do medo, é quando eu fico com medo, é quando eu fico triste, é quando eu fico ansiosa? Ok, é diante disto. O que é que me faz sentir ansiosa? O que é que me faz sentir triste? Perceber aqui os gatilhos, ok? E depois é perceber que existe aqui um padrão. Isto também é muito relacionado com, ok, eu sinto uma determinada coisa, o meu refúgio é comer, é exatamente surge a fome emocional, eu vou e como. De que outra forma é que eu posso quebrar aqui? Eu até posso sentir, ok, eu até posso sentir esta determinada situação, até posso sentir fome emocional, mas em vez de eu ir comer, de que outra forma é que eu posso distrair? De que outra coisa é que eu posso ir fazer para quebrar este padrão? Porque isto acaba por ser um ciclo. Sim. A Quanto questão é, Petra, mais o teu cérebro vai associar de quanto tu te sentes de determinada forma e quanto tu sentes fome emocional, aquela resposta é a única resposta que tu tens, ir comer. Ok, quando tu começas a começar a ganhar consciência de que eu sinto assim, eu tenho tendência para agir assim, mas de que outra forma é que eu podia agir no lugar deste escape que eu tenho, aí tu já começas a ganhar consciência de outros comportamentos que tu podes ter além daqueles que tu tens. E atenção que aqui a fome emocional, é como tu disseste, estava outra live, eu até já fiz uma live só sobre o fome emocional, por isso aqui depois está muito relacionado às vezes aqui com os distúrbios alimentares, com o comportamento alimentar, por isso realmente é uma coisa aqui muito específica, mas é muito aqui de identificar os gatilhos, qual é que é a tua tendência, como é que tu te costumas comportar diante deste determinado gatilho e de que outra forma é que tu podes agir diante disso. Sim, sim. Eu queria só acrescentar, Petra, que eu também já tive momentos de sentir essa fome emocional e depois ataca a lata das bolachas e por aí fora. E na verdade, eu posso partilhar com vocês que eu ia em busca de conforto. Sim. Eu percebia o meu gatilho, não é? Ok, eu entendia o que é que a situação estava a dizer sobre mim, mas na verdade eu procurava conforto. E a minha forma de procurar conforto era através do prazer que a comida me passava. E agora, desculpa, De- agora pegando só com aquilo que estavam a dizer, ok, tu conseguiste ver, ok, eu vou comer para sentir conforto, da mesma forma que eu estou triste, vou comer para me sentir também, para me sentir feliz. Ok, que outra atitude ou que outro comportamento é que tu poderias ter para também te sentires confortável? Porque aqui o objetivo não é tu mudares a forma como tu te vais sentir depois de comer, aqui o objetivo é simplesmente mudar o comportamento. Até que aqui, como a Chica Esperta estava a dizer, escrever, ler, fazer exercício, ir dar uma volta, dar um passeio, ou seja, outras atitudes que tu até podes ter que depois vão-te trazer a mesma recompensa, vão-te trazer o mesmo prazer, vão-te trazer o mesmo conforto, vão-te trazer a mesma alegria, vão-te trazer o mesmo sentimento que a comida te ia trazer. Mas é simplesmente um comportamento mais adaptativo. Exatamente. Quando tu começas a ganhar consciência, tu começas, calma, mas eu faço isto para me sentir confortável, mas eu posso ter outra atitude que também me vai fazer sentir confortável. E começas a implementar isso para quebrar aí o ciclo, para quebrar o padrão. Exatamente, eu comecei a fazer o quê? Às vezes eu digo assim, é melhor eu ir dar uma volta e arejar a pevide, e vou Uhum, dar uma volta e arejo a pevide. Outras vezes tento ler o livro que eu estou de momento a ler, vou lá e leio nem que seja uma ou duas páginas, e o que uhum, acontece é que realmente tira o meu foco daquilo que eu estava a sentir, e eu exatamente. começo a ficar de outra forma, mas lá Uhum, está, é um bocadinho este hábito de implementar esta quebra de padrão. Ganhar consciência e depois partir para a ação. O que tu podes fazer. E ganhar consciência porquê? Porque também é preciso muito bem perceber de onde é que isto vem. Ok? Porque às vezes nós aqui, às vezes vocês ouvem-nos a falar em entrar em ação, toma uma atitude diferente, tem um comportamento diferente. Aqui não é só entrar em ação, também é preciso aqui muito, lá está, o autoconhecimento e perceber porquê que esta emoção surge diante desta situação, porque como é que o meu cérebro passou a associar o estás triste come, o estás ansiosa come, porque como é que o meu cérebro passou a associar isto? Como é que isto se criou aqui dentro? Porquê? Alguma crença que eu alimentei? Foi alguma coisa que veio lá de trás? Foi alguém que eu vi que também faz a mesma coisa e eu passei a associar isso? Ou seja, de onde é que isto veio? Porque se tu estiveres também simplesmente a querer tapar o sol com a peneira e querer colocar ações em cima de ações em cima de ações sem perceber de onde é que isso está a vir, tu também não vai estar a tratar das folhas, mas não vai estar a tratar da raiz. Então, Exatamente.
importante tu começares a ter atitudes diferentes e a partir de hoje tu começares a perceber, ok, diante da raiva eu tenho tendência a fazer assim, de que outra forma que eu posso agir. Diante do medo eu tenho tendência a fazer assim, de que outra forma que eu posso comportar. O que é que eu posso fazer esta semana para lidar melhor com a raiva, para lidar melhor com o medo, para lidar melhor com a ansiedade, para lidar melhor com a tristeza. O que é que eu posso fazer, mas também perceber isto vem de onde? Exato. Mas é Porque que na são verdade isto, ok? Porquê que isto parece assim? Ok? O que é que tudo tem um motivo. realmente e perceber também o motivo. Começares a entrar em ação, mas também perceber que existe sempre um motivo para tu depois conseguires realmente fincar isto na tua cabeça. Porque estes comportamentos e estes novos hábitos também só vão fazer sentido se tu mudares a forma como tu pensas e as tuas crenças. Isso aí é muito preciso perceberes onde é que isso vem para começares a mudar a partir daí. Ok. Na verdade, nós quisemos fazer esta live para acrescentar valor a todas as pessoas que estiveram aqui e para vos ajudar a deixarem de ser umas bombinhas andantes. Ou seja, muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia pessoas, que são autênticas bombas, que explodem por tudo e por nada. Porquê? Porque estão completamente cheias de emoções dentro delas que não conseguiram lidar e trabalhar. Uhum. Entretanto, alguém deixou aqui, gostaria de saber a sua opinião sobre crenças. Olha, Ah, nós temos já uma uma live. live sobre crenças, portanto, procura lá no meu perfil ou no da Petra, porque está lá a live, está bem? Uhum. É uma da no particular que nós ajudamos a localizar onde é que está, porque isto estaria aqui mais uma hora aqui a falar Sim, sobre crianças e infelizmente não temos todo esse tempo. Surgiu aqui só mais uma pergunta que tinha deixado aqui na caixinha, que é o que fazer quando estiver muito ansiosa. Existem estratégias de SOS que tu podes utilizar quando estiveres muito ansiosa. Aqui a ansiedade é uma questão também que parte muito de tu perceberes sim, os gatilhos e porquê que surge esta ansiedade, de onde é que esta ansiedade surge, diante de que situações é que elas surgem. Porque, como eu disse, só vais realmente conseguir lidar com a ansiedade e agir melhor na ansiedade quando perceberes porque é que ela surge e desconstruir isso que está aí associado, isso que está associado aí na tua cabeça. Mas o que é que tu podes fazer? Respiração, não é? Aqui muita respiração, ou tu começares a pensar que tipo de pensamentos é que surgem na tua cabeça, começar a desconstruir esses pensamentos. Depois é muito diferente a forma como a ansiedade se manifesta em umas pessoas como se manifesta noutras. Há pessoas que é mais cognitivo, que começam aqui a pensar um monte de coisas na cabeça e os pensamentos começam a ficar aqui a ruminar na tua mente. Aí pode ser uma distração cognitiva, tu pensas noutra coisa, tu realmente tens um sítio seguro na tua mente onde tu podes sim. ter um escape cognitivo, no Muitas, momento em que estás muito ansiosa, pá, tu fechas os olhos e começas a pensar, calma, agora é transportar para outro sítio, aqui uma distração cognitiva. Se for aqui muito sintoma físico, tu começas a suar das mãos, colocar um cubo de gelo nas mãos, se for aqui o coração a bater muito rápido, aqui a respiração consciente, ou seja, também depende muito aqui como é que a ansiedade se manifesta nestes casos específicos. Por isso é que é muito importante aqui tu perceberes qual é que é o gatilho, qual é que é a tendência que tu tens, como é que ela se costuma manifestar, é para serem estratégias específicas para o teu caso. E se sim. depois quiseres podes mandar mensagem particular para conversarmos mais sobre isso, porque a ansiedade também dava aqui outra live enorme. Sim, sim, sim. Então, Eu queria só acrescentar aquilo que tu disseste sobre a ansiedade, que é, eu costumo dizer quando falo dessa emoção de ansiedade, que é o que é que está a acontecer na tua vida agora que tu não queres que aconteça, que te está a provocar dor, e por isso tu não queres estar aqui agora, queres ir para um momento lá à frente. Porque a ansiedade é querer ir de repente daqui para aqui. Ou é seja, aquilo no fundo é tu não que quereres estar aqui. Então, o que é que te está a causar dor? O que é que tu não queres viver de novo? O que é que tu tens medo de sentir que te fizeram, que te disseram que tu não queres viver isso, que tu não queres sentir isso novamente? Então, tu queres ir lá para o fundo a todo custo e a todo vapor. É muito perceber os gatilhos mentais. Eu já tive crises de ansiedade. Atenção, eu já tive mesmo crises de ansiedade a sério. E o que me ajudou muito foi entender isto como uma emoção. Ou seja, eu comecei a conseguir identificar os gatilhos onde eu me sentia ansiosa. Eu comecei a autoconhecer-me, a dizer, ok, quais são as minhas dores? O que é que me está mesmo a magoar? O que é que eu não quero viver de maneira nenhuma outra vez? Ou o que é que falta na minha vida agora que eu acho que só vou ficar bem e em paz quando eu tiver, mas que ainda agora não tenho? Eu comecei a fazer essas perguntas. E depois, quando aparecia o gatilho e eu realmente começava a sentir-me mais ansiosa, eu beliscava-me muito e eu respirava e eu dizia, ok, não está a acontecer agora, porque é que eu quero fugir?
A pessoa que me fez ou o que me disseram não está a acontecer. Não está. Eu é que tenho medo que isso se repita. Só que eu respirava e dizia, não está a acontecer agora. E muitas vezes, passado um bocado, passava. E eu comecei a perceber isso, quais eram os gatilhos, os momentos em que isso acontecia. Isso Uhum. ajudou muito, mas tal como a Petra disse, cada pessoa sente a ansiedade à sua maneira e o gatilho dispara de uma determinada forma. Sim, Daria outra live, sem o que dúvida. falta aqui a dizer dava outra live. Diana, aponta aí, depois de fazermos outra live de autoestima e autoconfiança, que também foi um tema que pediram, vamos fazer uma live sobre ansiedade. Pois Que, é, nós, nós, que, nós deixamos agora para o que, fim, para vos dizer, mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui novamente comigo e com a Petra para esta live. Vou agradecer também às pessoas que ainda não estiveram aqui, mas eu sei que vão estar amanhã ou depois da manhã, porque isto é um tema tão importante. Por nós termos feito uma série de 4 lives e por termos percebido a vossa adesão e a vossa gratidão nesta passagem de conteúdo, nós decidimos estar cá hoje. Nós escolhemos emoções porque foi o tema mais votado e não conseguimos ficar indiferentes ao segundo tema mais votado, que foi autoestima e autoconfiança. E vai acontecer no dia 19 de dezembro. Nós depois vamos ter tempo de vos avisar, de vos explicar tudo o que nós vamos falar aqui, mas fica já prometido. Antes do final do ano vamos ter aqui uma mega live sobre autoconfiança e autoestima para tu poderes pensar e definir aquilo que tu vais começar a transformar em ti para no início do ano começares a transformar a tua vida na prática, com metazinhas pequeninas que tu vais cumprir como subir os degraus, como dizia aqui a Chica Esperta. Exatamente. Bem, Obrigada, Petra. obrigada mais uma vez por ter estado aqui comigo. Eu não sei quem é que colocou agora uma Espera, pergunta. espera, deixa-me só dizer outra coisa importante, que é as pessoas que seguem a Petra, que agora muitas pessoas vieram me seguir e eu agradeço-vos muito por isso, por também confiarem naquilo que eu partilho e naquilo que vos acrescento. Eu quero dizer-vos que, apesar de estarmos a fazer lives, dia a dia, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, se quiserem que nós vos ajudemos de alguma forma, podem nos enviar mensagem no nosso perfil, podem falar connosco, estão completamente à vontade, porque nós criamos estes perfis para estar com vocês, para vos poder acrescentar valor e também para vos poder ajudar. Portanto, muito obrigada por essa confiança e quero também pôr-te à vontade para isso. Sim, sim, exatamente. O que tiverem precisarem, nós estamos sempre aqui à disposição e acredito que sabem disso. Quem nos segue já sabe. Então, estamos aqui à disposição e estaremos aqui. E obrigada, Diana, mais uma vez. E aos 18 sobreviventes que ficaram até agora. Eu também este momento a Diana colocou-me aqui o bichinho das lives. Eu este mês também vou estar a fazer mais lives aqui sobre, ou com algumas colegas que até estão aqui a participar. E nós vamos assistir, com certeza. Sim, algumas lives sobre o luto, outra live que vai já ser na próxima sexta-feira aqui sobre produtividade e descanso, que existe aqui muitas vezes esta ambiguidade de preciso lutar pelos meus objetivos, mas ao mesmo tempo preciso cuidar de mim, preciso descansar, como encontrar aqui o equilíbrio e que descanso também é ser produtivo. Aqui também vamos ter sobre o luto, sobre o espectro do autismo, ansiedade e maternidade atípica, vamos ter também sobre procrastinação, ou seja, haverão aqui muitas lives, muitos temas e espero que vocês estejam desse lado aqui para nos acompanhar, porque esse é realmente o nosso objetivo e o nosso propósito, é acrescentar valor às vossas vidas Claro. e ajudar como nós pudermos e com aquilo que tivermos. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Outra dica que eu queria só mesmo deixar antes de desligarmos é, para ti que assististe a esta live e que gostaste do conteúdo, outro dia, quando tiveres mais tempo, volta a assistir, porque há coisas que nós ouvimos a primeira vez e ficam de uma determinada forma e depois voltamos a ouvir e começamos a ver de forma diferente. Portanto, se tu realmente queres mudar a forma como te relacionas e aprender a lidar com as tuas emoções, volta a ver e a ouvir esta live e investe em ti. Faz esse exercício de autoconhecimento em ti e qualquer coisa, eu e a Petra estamos aqui para te encaminhar e para te ajudar. Exatamente. Até à próxima. Uma boa, ótima semana. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.